A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema A Indulgência para com o Próximo e para conosco, pela expositora Cláudia Costa, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Muita paz a todos. Nós estamos aqui juntos, reunidos para estudarmos um pouco mais do Evangelho de Jesus à luz da nossa doutrina espírita. Meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, sou do Grupo Espírita Amadeu Ferretti e trazemos um abraço fraterno para aqui, para os irmãos da Associação Espírita Irmã Nilza e Amor. É um prazer enorme estar nessa casa, estudando um pouquinho mais do Evangelho de Jesus para que nós possamos nos esforçar a cada instante para colocá-lo em prática. E hoje nós vamos falar sobre a indulgência, que é um tema muito interessante para todos nós. E vamos então, antes disso, fazer a nossa prece inicial. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao alto, a Jesus, o nosso irmão maior, a espiritualidade boa e amiga. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade bendita de estarmos aqui encarnados, de aprendizado, de construção de nós mesmos, a cada instante, através dos ensinamentos que nos são passados, para que nós possamos fazer o melhor possível. Envolva, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados, aos nossos queridos irmãos, para que nós possamos ter a força, a perseverança para colocar em prática os seus ensinamentos e assim ir nos melhorando a cada dia. E agradecemos, Senhor, por tudo que nos tem dado, que possamos fazer um estudo de acordo com os ensinamentos da nossa doutrina. Muito obrigada por tudo, permaneça, Senhor, conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos, então, ao nosso estudo sobre a indulgência, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, e são os itens 16, 17 e 18, que vai falar que são as instruções dos Espíritos, né, e que vão falar para nós sobre a indulgência. Esse capítulo 10 nos fala sobre bem-aventurados os que são misericordiosos, né, em que Jesus nos ensina no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças, que são um estado de paz, de tranquilidade, que todos nós vamos construindo em nosso íntimo, através das nossas, do nosso aprendizado, através do nosso crescimento moral. E, então, nosso mestre nos colocou algumas dessas bem-aventuranças, esses estados para alcançar a bem-aventurança. E uma das situações seria de nós sermos misericordiosos para com o nosso próximo e conosco também. E a indulgência faz parte da misericórdia, né? Que é esse amor, né? Uma justiça com amor, ter cuidado, ter uma doçura ao nos reportarmos as falhas alheias. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos falar sobre o significado de indulgência no dicionário online de português, que é a facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros, é clemência, demonstração de perdão a um castigo, a uma pena, a uma ofensa. E na religião, para o catolicismo, remissão dos castigos e dos pecados cometidos por alguém cuja culpa já havia sido perdoada pela Igreja. E, por extensão, é a tolerância às ações ou particularidades dos outros. É a característica de quem é indulgente, né? Então, nós vamos começar a entender que ter indulgência é sermos, então, mais compreensivos com as faltas alheias, né? Quando Jesus nos fala sobre caridade, Kardec vai perguntar, na questão 886, o que seria caridade. Então, os espíritos respondem que a caridade é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Portanto, a indulgência faz parte da caridade, né? Lá no livro Em Obras Póstumas, de Allan Kardec, nós temos a fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros,
significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. É, por excelência, a caridade evangélica e a aplicação da máxima: proceder para com os outros como gostaríamos que os outros procedessem para conosco. E aí, para a gente objetivar isso, né, a gente já falou que o conceito de caridade, lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec coloca para nós, e os Espíritos respondem para Kardec, que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Para chegar ao perdão das ofensas, nós precisamos ter, o quê? Misericórdia. Nós precisamos ter humildade. Nós precisamos ter indulgência. E em seguida, Kardec ainda comenta: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, a caridade, segundo Jesus, ela não se restringe à esmola, não se restringe a simplesmente dar um bem material, né? Mas sim, a caridade está também em nós sermos bons moralmente falando. Porque quando nós vamos ser bons moralmente falando, ou seja, quando nós vamos fazer o bem através não de ações materiais, mas de vivência, nós vamos também construindo estas qualidades dentro de nós. Por exemplo, se nós estamos ofendidos, aborrecidos com alguém, e que nós começamos um trabalho de minimizar essa ofensa, de não nos ofendermos, de diminuir essa ofensa e chegar até o perdão, nós vamos o quê? Fazendo com que essa moral que nós precisamos obter, essas qualidades para chegar ao perdão, nós vamos ter que fazer ela crescer dentro de nós, né? Então, a caridade ela não vai então se restringir realmente à doação material. Ela abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve que é a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Como se vê, a caridade é composta, então, de 3 virtudes: benevolência, indulgência e perdão. E aí, considerando que, como hoje nós vamos falar sobre a indulgência, então nós vamos abordar apenas essa virtude da indulgência. E, como se infere na doutrina, na codificação, a indulgência ela implica fazer um juízo suave das fissuras morais alheias, do que os outros fazem ou são e que parece errôneo. É uma questão, então, de nós conseguirmos valorizar o bem em vez do mal e de temperar com uma certa doçura o próprio refletir sobre o semelhante. Então, essa qualidade, a indulgência, ela se liga diretamente ao raciocínio, ao modo como nós processamos no nosso íntimo as impressões que temos do outro, que se julga, e como que nós julgamos as imperfeições alheias, né? E quando a gente fala de julgamento, a gente vem logo à nossa mente a famosa frase de Jesus, né? Não julgueis para que não sejais julgados, que está em Mateus, no capítulo 7, versículo 1. Nós não devemos julgar o outro, primeiro, porque nós não conhecemos o outro, nós não conhecemos o passado do outro, nós não sabemos o que ele fez, o que ele vai fazer, né? Nós não temos nenhuma ideia, então nós não podemos fazer julgamentos, porque nós não temos embasamento para isso. Como também nós não temos a moral para fazer, a autoridade moral para fazer esse julgamento, porque nós também já falhamos e falhamos muitas vezes, né? E ao longo da nossa caminhada evolutiva. Então, assim, quando Jesus exorta e a que não se julgue, a exortação não parece ser em sentido absoluto, mas também que a gente saiba como julgar o outro, não julgar com severidade.
Olha o olhar que nós vamos ter sobre as falhas alheias, as dificuldades do outro, né? Então, não é que a gente não possa refletir sobre os equívocos alheios, nós não podemos apontar os dedos, né? Apontar aquele dedinho em que a gente diz, olha como é que ele está fazendo, né? Mas sim da gente saber olhar, porque o certo e o errado nós temos que saber discernir o que é o certo e o que é o errado. Senão, daqui a pouco a gente, né, vai fazer do jeito que a gente quiser, né, sem saber fazer essa medida para nós do que é o certo e errado. Então, nós temos que conhecer o que é o certo e o que é o errado, né? Até porque está lá na questão 629 do Livro dos Espíritos, que consta que a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Então, para distinguir o bem do mal, o erro do acerto, é preciso refletir sobre eles, mesmo quando presentes no proceder dos semelhantes. Essa análise pode impulsionar a evolução da criatura, ao discernir o que não lhe convém, inclusive pelas consequências verificadas na vida alheia. Né? Um outro errou, fez alguma coisa errada, olha as consequências do seu ato. Então, eu não quero fazer isso, né? Ou eu não posso fazer isso, porque isso vai ser ruim para os outros, como também para mim mesmo. Então, nós precisamos ir avaliando isso. Então, na questão 635 do Livro dos Espíritos, está expresso que Deus deu inteligência para que o homem possa distinguir por si mesmo o bem do mal, né? E na questão 903, Kardec pergunta, incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E a resposta é, incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Então, antes da gente censurar as imperfeições dos outros, nós temos que também aplicar isso também em nós. Olhar para as nossas dificuldades. Porque essas nós podemos corrigir. As dos outros nós não podemos corrigir. Como também como a gente falou, não apontar, não julgar o outro, mas ter um olhar de, olha, essa situação foi ruim, né? Essa situação não resultou em nada, em coisas positivas, então eu não devo fazer. Então, é nesse sentido que a gente vai observar o certo e o errado, o bem e o mal. Então, nós precisamos, eu não quero ter esse tipo de atitude. Então, eu preciso construir qualidades opostas àquelas que eu estou criticando no meu semelhante, né? Que eu estou vendo, observando naquele que eu estou olhando que ele acertou ou errou. Sem falar que muitas vezes, quando nós olhamos e muitas vezes nós nos aborrecemos com as atitudes do outro, atitudes que nós consideramos erradas, muitas vezes nós estamos aborrecidos com atitudes que nós também cometemos, com situações que nós fazemos. Nós muitas vezes nos olhamos em um espelho. E isso nos faz mal. Por quê? Porque nós começamos a avaliar que o outro está tendo atitudes muito ruins e que essas atitudes equivalem às nossas próprias atitudes. Então, nós estamos nos vendo num reflexo. Então, isso a gente tem que observar para que a gente possa mudar essas atitudes em nós mesmos. Passar o quê? Essa prática constante do autoconhecimento, do buscar conhecer a nós mesmos para que nós possamos nos melhorar, nos modificar. No Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a indulgência, os espíritos, todos 3 espíritos que fazem a comunicação, eles dizem que nós devemos observar a nós, não ao próximo. Que nós devemos observar a dificuldade que temos nós, né? Que nós temos que ver o argueiro, né? Não ver o argueiro no olho do vizinho, mas e muitas vezes nós não vemos aí a trave que está no nosso próprio, porque nós vemos aí o cisquinho que está no olho do outro e, no entanto, nós disfarçamos ou justificamos as nossas situações difíceis para nós mesmos,
né? Em que nós não aceitamos que nós erramos. No outro erra, mas muitas vezes a gente não aceita que nós fazemos a mesma coisa ou até pior e nós não estamos errando. Então a gente tem que ter esse cuidado de observar a nós. E os nossos espíritos amigos estão colocando no Evangelho é isso, que a gente observe a nós. Se formos severos, sejamos conosco e não com o próximo, né? E aí, no capítulo 10, o codificador vai expressar para nós: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. E essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Quem é que não é falho? Quem é que sempre faz tudo certo? Tudo de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, é isso que nós precisamos avaliar. Né? E ela nos ensina, então, a indulgência nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Então, antes de nós falarmos sobre qualquer falta, vejamos se a mesma censura não pode nos ser feita. Né? Então, é aí que nós precisamos fazer essa análise. E nessa linha, né, no capítulo 10 do Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no item 20, afirma-se: a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Né? Aliás, seria inconveniente ver o bem em toda parte. Né? Semelhante ilusão prejudicaria o nosso progresso. Contudo, não é defeso refletir a respeito das fissuras morais alheias, em um contexto cristão. Isso apenas pode dar sob o influxo da indulgência. Né? Muitas vezes a gente vai observar que o outro também falha, o outro também faz algumas coisas erradas, mas nós precisamos fazer um juízo mais suave, lançar um olhar generoso ao nosso próximo. Em mundo ainda inferior, todos nós estamos no patamar evolutivo em que ainda temos virtudes e vícios. Né? Então, a indulgência ela pressupõe valorizar o bem em vez do mal. Revelar os equívocos é compreender a fragilidade natural de todo ser humano. Trata-se de uma medida prudente, tendo em mira a afirmação de Jesus de que cada um será medido com a medida que aplicar aos outros. Então, toda a lei divina ela encontra-se inscrita onde? Na nossa consciência, que funciona como um juiz da própria conduta. Então, ninguém mais precisa ser juiz do outro. Quem se habitua a analisar severamente os erros do próximo, molda em seu íntimo um juiz implacável. E como nenhum de nós gosta muito desses julgamentos severos, né? Nem gosta de críticas sobre as fraquezas, a gente precisa ter esse treinamento desse olhar generoso sobre as fissuras morais alheias. E nesse mesmo capítulo do Evangelho, no item 16, há uma interessante dissertação do Espírito José, que é um espírito protetor, a respeito da indulgência. E ele afirma que a indulgência não vê os defeitos de outrem, mas se os vê, evita falar deles. Ao contrário, oculta-os. Se a malevolência os descobre, encontra escusa plausível e séria para eles, não uma visivelmente falsa, a fim de mais os evidenciar. Observa-se aí um genuíno esforço em valorizar o bem que há no próximo, perante si mesmo e perante terceiros. Faz-se então efetiva a opção de ver o semelhante de forma positiva, considerá-lo digno e valioso, malgrado os seus problemas. Então, a mensagem desse espírito protetor, ele também fala que a indulgência consiste em um sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com os seus irmãos. A doçura remete aqui à ideia de sabor agradável. Né? O sentimento da indulgência, ele tem que ser suave, saboroso, tranquilizador e fraterno, próprio de irmãos, de seres que se gostam, que se sentem ligados. Nada tem de amargor e de ásperas reprimendas. E é
especialmente, né, esclarecedor, o último parágrafo dessa mensagem, que fala assim: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita, né? E aí é uma grande verdade, porque ninguém aprecia ficar perto de uma pessoa severa, que só percebe e valoriza os defeitos alheios. Quem é que gosta de ficar perto de alguém assim? Que sempre está criticando, nunca está apreciando, nunca tem uma palavra de bom ânimo para as pessoas. E isso pode acontecer até com o nosso próximo, mais próximo, muitas vezes com nossos familiares, né? Em que nós muitas vezes não fazemos uma palavra de ânimo para os nossos familiares. Às vezes o marido, o filho, os filhos, né? E ao contrário, a gente sabe criticar os seus defeitos, mas nunca valorizar as suas qualidades. Então a gente precisa aprender isso, a valorizar as qualidades. E aí, quando a gente fala de ter indulgência com os outros, é ter também indulgência para conosco. Porque se nós começamos a alimentar, né, esse crescimento dessa crítica de ser esse juiz implacável para os outros, nós também daqui a pouco seremos juízes implacáveis para nós mesmos. Porque daqui a pouco nós vamos criticar não só os outros, mas também a nós. Não vamos aceitar mais que nós somos humanos, que somos falíveis. E estamos num processo de construção contínua. E, portanto, nós temos que ter essa consideração para conosco e para com os outros. Porque a gente só faz aos outros o que a gente faz conosco mesmo. Não é assim? Por isso que Jesus vem falar quando fala sobre o amor, e a indulgência faz parte do amor, então Jesus nos fala que nós precisamos aprender a amar a nós para podermos amar, também aprender a amar o nosso próximo. Então, se eu me torno uma pessoa intolerável em termos de críticas, em termos de observação dos defeitos alheios, eu serei intolerável também comigo mesmo. Então, a indulgência, ela sacia a sede de compreensão e acalma o coração, por vezes atormentado pela culpa. Quantas vezes a gente vai lidar com uma pessoa que já traz uma problemática muito grande, que já se sente culpado, já se sente arrasado, já se sente responsável por uma série de coisas que ele praticou, né? Que essa pessoa praticou. E o que acontece? E aí a gente, ainda por cima, critica. Ainda por cima, a gente ressalta as suas falhas, as suas dificuldades, ao invés de olhar também o lado positivo. Então, esse é um esforço em ver o próximo de forma positiva, que aí torna mais fácil gostar dele e estabelecer os vínculos de genuína fraternidade, na medida em que ninguém almeja ser amigo de réprobos, mas sim de criaturas dignas. Pode-se concluir que a indulgência, além de se inserir no âmbito maior da salvação do espírito, ou seja, da evolução espiritual, porque faz parte, né, dessa conquista de qualidades para nosso progresso, nossa evolução como espíritos que somos, rumo ao seu angelical destino, também possui o condão de salvar os relacionamentos humanos, ao conduzi-los a um patamar saudável de auxílio e de amparo mútuos. Ela salva o coração do homem da indiferença e da severidade. Então, a indulgência, como componente da caridade, não é só então a meta, não é o objetivo a ser atingido, né? Mas também ele é o caminho, porque ela viabiliza a fraternidade entre seres que ainda tão imperfeitos como somos, ou melhor, que ainda não conseguimos fazer crescer a perfeição em nós, mas que sonham com a perfeição e precisam se auxiliar nessa caminhada. Então, sendo assim, nós vamos nos esforçar, né? Precisamos nos esforçar para tentar seguir o que nos traz o Evangelho. Não devemos perder tempo falando de coisas ruins, vendo coisas ruins. Devemos procurar ajudar o nosso próximo. E como fazer isso, né? Como que nós vamos fazer isso? Trabalhando, deixando de pensar nas coisas ruins, transformando esses pensamentos em pensamentos bons, trabalhando em uma tarefa, qualquer que seja, em favor daqueles que estão em dificuldade, seja material ou espiritual. E aí a gente se lembra, quando a gente deve olhar pelo lado positivo de tudo, sobre uma história de Jesus em que ele estava
vindo, caminhando com os seus discípulos, e ele encontra uma carcaça de um cachorro. E os discípulos começam a ressaltar, como todos nós, né? O mau cheiro do cadáver que estava em decomposição, começa a falar que, né, que estava ali sendo carcomido, enfim. E aí Jesus olha aquele corpo deteriorado e fala: que lindos dentes, né? Dizendo que, portanto, que Jesus olha o quê? O lado positivo em tudo, até num cadáver que estava ali se deteriorando. E é isso que a gente deve começar a utilizar como exemplo, né? Muitas vezes a gente vê o dia nascer e a gente começa, está chovendo, péssimo dia. Ou então, está um sol, um lindo dia. Não, e a gente diz, calor horrível. Então, se nós começarmos a olhar só para o lado negativo das situações, nós vamos encontrar. Mas nós precisamos valorizar o lado positivo. O que eu posso aproveitar desse dia? O que eu posso fazer de bom, né? Então, e o nosso pensamento é matéria viva. E assim sendo, toda vez que pensarmos coisas ruins, nós atrairemos coisas ruins. Quando pensarmos coisas boas, atrairemos coisas boas. E no trabalho do bem, nossa mente estará sempre voltada para as coisas boas. Então, nós precisamos de trabalhar no bem sempre. Essa é a forma de começar a nossa transformação interior. Ao invés de falarmos mal do vizinho, por que não orarmos por ele, para que ele melhore? Ao invés de criticarmos os políticos, por que não orarmos para que tomem soluções acertadas? É assim nas pequenas coisas que começamos a nos melhorar. Então, Jesus veio nos ensinar a amar. É um gesto simples, mas que ainda estamos no treinamento, porque ainda não conseguimos chegar à sua essência. Por ser tão simples, talvez por ser tão simples, né, torna-se tão difícil. Partindo do princípio de que fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem para nós, que começamos a aprender a amar. E começamos a aprender a amar sendo indulgentes, perdoando, fazendo pequenas coisas, tanto no meio familiar como com as pessoas com as quais nos relacionamos, seja essas pessoas aonde estiverem. Devemos ser pacientes também com aqueles que ainda não conhecem as palavras do Evangelho, com quem não tem ainda Deus, um entendimento, conhecimento que nós já temos, que a doutrina espírita nos traz. Então, nós fomos criados simples e ignorantes. E o destino de todos nós é a perfeição. Então, a pessoa que hoje comete mais crueldades, ela será um dia uma pessoa, um espírito perfeito. Chegará à sua perfeição, à sua plenitude como espírito. Então, o mal é passageiro. Essas dificuldades são passageiras, temporárias. São muitas vezes as nossas escolhas mal feitas e muitas vezes a nossa forma de olhar a vida. Então, nós precisamos mudar essa forma também de olhar a vida. Olhar com os olhos do amor, né? E a escolha é nossa. O caminho, Jesus nos ensinou. Então, algumas vezes, nós pensamos que o caminho mais curto é o mais fácil. E vamos nos enganar, né? Mas Deus, na sua bondade infinita, Ele sempre vai nos dar chance de recomeçar e seguirmos pelo caminho certo. E quem somos nós para achar que estamos sempre certos ou que somos melhores que qualquer outra pessoa? Sabemos que é difícil não julgar o próximo. Por isso, aquele que é indulgente irá se esforçar, porém irá falhar algumas vezes, já que é muito mais difícil perder hábitos antigos do que adquirir novos, não é verdade? Então, entretanto, né, a partir do momento em que não destacamos mais os defeitos, mas sim as boas qualidades, passamos a estimular os outros a querer ser melhor, o outro a querer ser melhor do que é, sem que ele se sinta ferido. E como a gente sempre volta, né, vamos treinamentos, fazendo esse treinamento constante, né, com aqueles que estão mais perto de nós, aqueles familiares que muitas vezes nós não valorizamos a sua companhia, o estar conosco, o vizinho, né? Então, que a gente possa aprender a ser mais indulgente, a não valorizar os defeitos, mas valorizar, ao contrário, valorizar as qualidades dos outros, né?
E ainda poderíamos evoluir com menos dores e sofrimentos se nós eliminássemos o hábito de criticar, julgar, comentar os erros alheios. Também, se fôssemos mais indulgentes com o próximo e menos severo conosco. Quantas vezes a gente, nessa falta de indulgência, nós somos muito severos com nós mesmos. Quantas doenças nós construímos por não nos perdoarmos, por não sabermos ser misericordiosos conosco. Então, nós precisamos ir modificando essas situações para que nós sejamos mais felizes. Outra situação, compreendermos, pois se nós compreendêssemos as dificuldades do próximo, tanto quanto enxergamos as nossas. Então, que nós possamos compreender essas dificuldades que o outro encontra, quando também devemos enxergar as nossas dificuldades e ter compreensão conosco. Então, a partir do momento em que reconhecemos a nossa própria imperfeição, iremos aumentar a capacidade de compreender o próximo. E com isso, a indulgência é uma virtude em que, a partir do autoconhecimento, passamos a entender e sentir compaixão por todos nós, por todos que estão ao nosso redor, e assim nós vamos ter atitudes mais evangélicas, atitudes mais de acordo com os ensinamentos de Jesus. E só para a gente terminar, eu vou ler só um trechinho do Momento Espírita que fala sobre a indulgência. E aí eles colocam assim: a indulgência é um dos sentimentos mais elevados que pode ser desenvolvido pelos seres humanos. Caracteriza-se pela compaixão que se demonstra pelo próximo e pelas suas imperfeições. Permite que perdoemos as ofensas que nos atingem. Ao mesmo tempo, proporciona ao ofensor a possibilidade de reabilitar-se por meio de ações meritórias que o ajudam na reconquista de si mesmo. É a mensageira angelical que entoa hinos de ternura aos ouvidos daqueles que sofrem. Então, que nós possamos ser essas pessoas mais indulgentes, mais compreensivos, mais tolerantes com as dificuldades alheias, também com as nossas dificuldades, para que nós possamos entender que esses são momentos de aprendizado, de crescimento, de evolução. E conforme nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo a ser mais indulgentes, mais tolerantes com a dificuldade do outro, porque nós olhamos para as nossas também, Então, precisamos ser mais compreensivos com todos. Então, muita paz a todos. Muito obrigada pelo carinho, pela compreensão, pela tolerância dos irmãos para conosco. Muito obrigada à Associação Espírita Irmã Nilza e Amor pelo convite que nos foi feito. E que assim nós possamos, então, manter nossos pensamentos elevados ao alto e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, Deus nosso Pai, agradecemos por esses momentos em que aqui estamos estudando um pouco mais dos seus ensinamentos. Jesus amigo, envolva cada um de nós, nossos irmãos encarnados e desencarnados. Chegue, Senhor, a sua luz em cada canto do universo, envolvendo a cada um de nós e refazendo a nós mesmos nas nossas dificuldades. Jesus amigo, que nós possamos ir melhorando a cada dia através do seu evangelho de amor, de luz, de esperança. E assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo que nos tem dado, por cada instante, por cada momento, cada oportunidade de crescimento. Obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada ao irmã Nilza, muito obrigada a todos os companheiros e que Jesus esteja sempre conosco. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal. Aguardamos vocês!